No episódio anterior, Devemos ou não orar pela Madonna. Despertou revolta em muitas pessoas. Ela tem que orar pela alma dela. Quem tem pecado é ela. Toma vergonha! Ela que lute. Salvação é individual. Madonna, o símbolo do pecado e do satanismo, demoníaca das trevas. O que tudo isso faz nos refletir? Bater boca, discutir, brigar e xingar seria algo edificante para nós? Será que se orarmos por ela, vai haver um arrependimento? Foi o caso de Manassés. Ele fez tantas coisas absurdas, inclusive sacrificou os próprios filhos a divindades pagãs. Chocante tudo isso, não? Sejam bem-vindos ao canal Oração à Saída Eficaz, onde orar a Deus ajuda a mudar vidas, adorar e sentir o extraordinário. O tema de hoje é as 7 atitudes chocantes de Manassés. Hoje iremos falar sobre Manassés e perceber o quão grande foi o perdão de Deus a esse rei, mesmo ele tendo sido um dos mais perversos do seu tempo. Sacrifícios humanos e altar de sangue. Manassés era o filho do rei Ezequias e nasceu em Judá por volta do ano 709 a.C. Quando seu pai faleceu, Manassés assumiu o trono com apenas 12 anos de idade. Apesar de ser o filho de um rei justo e devoto, rapidamente se tornou um dos governantes mais perversos da história de Judá. Manassés não apenas tolerou a adoração a deuses falsos, mas também instituiu rituais de sacrifícios humanos. Ele construiu um altar de sangue no Templo de Jerusalém, onde crianças inocentes eram oferecidas como vítimas. Imagine o horror desses atos brutais, com o sangue derramado em honra a entidades malignas. No entanto, a ação mais perturbadora estaria por vir. Manassés fez um dos atos mais hediondos, sacrificar seus próprios filhos. Sim, meus amados, ele ofereceu seus filhos como vítimas em altares pagãos. Essa crueldade ultrapassou todos os limites da moralidade e da humanidade. Feitiçaria e magia negra. Manassés mergulhou profundamente na escuridão da feitiçaria e da magia negra. Ele consultava feiticeiros, necromantes e praticava rituais obscuros. Essas práticas eram consideradas abominações, mas Manassés não hesitou em se envolver nelas. Talvez ele tenha buscado poder e conhecimento proibidos, mas o preço foi alto, a corrupção de sua alma e a degradação de seu reino. Prostituição sagrada e culto à fertilidade. Manassés também promoveu a prostituição sagrada, uma prática em que mulheres se entregavam sexualmente em nome da fertilidade e da adoração a deuses pagãos. Templos de prostituição foram estabelecidos em todo o reino. A imoralidade sexual e a exploração das mulheres se tornaram parte integrante da cultura sob seu governo. Perseguição aos profetas e mártires. Manassés não apenas ignorou os profetas fiéis, mas também os perseguiu implacavelmente. Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, foi martirizado durante seu reinado. A tradição judaica afirma que Manassés ordenou a morte de Isaías de forma sangrenta e cruel. Para vocês terem ideia de tamanha crueldade e tortura, ele foi cerrado ao meio. Desvio do caminho de Deus e influência nacional. Manassés não era apenas um indivíduo corrompido. Ele influenciou toda a nação de Judá. O povo seguiu seu exemplo e a idolatria se espalhou como uma praga. O reino estava afundando em violência, imoralidade e desespero espiritual. A liderança corrupta de Manassés deixou uma cicatriz profunda na história de Judá. Exílio e sofrimento. Manassés foi capturado e levado como prisioneiro para a Babilônia. Lá, ele sofreu e enfrentou as consequências de suas escolhas malignas. No cativeiro, Manassés finalmente se arrependeu. Ele clamou a Deus com fervor e humildade, reconhecendo seus erros e buscando perdão. Restauração e mudança de coração. Deus ouviu a oração de Manassés e atendeu seu pedido. Ele permitiu que o rei voltasse para Jerusalém e fosse rei novamente. Manassés tentou desfazer todo o mal que havia feito
removendo ídolos e restaurando a adoração ao Senhor. Amados, essa história nos ensina que não importa o quão longe tenhamos nos desviado, o arrependimento é possível. Deus está sempre disposto a receber aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Manassés, praticamente um ex-satanista espiritual, encontrou redenção. E assim como ele, muitos ex-satanistas, ex-ocultistas, artistas que estavam afundados na lama da desgraça, enfim, pessoas de diferentes caminhos de vida têm encontrado a graça transformadora de Deus. Então fica aqui uma séria reflexão. Quem somos nós para dizer que alguém já está perdido para sempre? Quem somos nós para dizer que para tal pessoa não tem mais solução? Meus amados, vamos refletir sobre nossa vida. Onde temos nos desviado? Onde precisamos nos arrepender? O Senhor está de braços abertos esperando por nós. Aleluia! Ele nos chama ao arrependimento, à mudança de coração. Que possamos buscar a face do Senhor, humilhando-nos diante dele e experimentando a restauração que só Ele pode oferecer. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nos ajude a interceder pelas pessoas. Ajuda-nos a ter mais compaixão por elas. Sim, meu Pai, somos inclinados a julgar as pessoas sem saber os conflitos internos que elas estão passando. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Portanto, colocamos em Tuas mãos a salvação de todos os Seus filhos. Sabemos que é difícil conceber a ideia de orar por uma celebridade polêmica que aos nossos olhos tem feito coisas que não Te agradam e nos deixam absurdamente chocados. Mas, como Manassés se arrependeu, se ainda houver uma fagulha de esperança, que o Senhor continue trabalhando pela salvação dela e por todas as pessoas que trabalham com ela. É uma luta, Senhor, mas o Senhor nos dará capacidade para amar como o Senhor ama. E mais uma vez, aproveitamos para pedir fortemente, pelo estado do Rio Grande do Sul, por favor, continua enviando seus anjos sobre aquela terra e ajudando a todos os necessitados. Todas essas coisas te peço em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Você chegou até aqui. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que você, como nós, é apaixonado por oração. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Clique no botão de inscrição, deixe seu like e junte-se a nós nessa jornada. Temos vídeos toda semana. Até a próxima, pessoal!